E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez professor Sami com você aí, Colégio Nova Geração. Meus queridos, vamos fazer uma recapitulação da aula passada para a gente lembrar onde nós paramos. Aula passada, aula 11, nós trabalhamos a diferença, aquela parte de mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Vamos ver se você lembra. Sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, líquido para o gasoso é a vaporização, que é dividida em 3. Evaporação, ebulição, calefação. Aí do estado gasoso para o estado líquido tem 2. Pode ser liquefação quando mexe com pressão ou condensação quando mexe com a temperatura. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é chamada de sublimação. Aí a pergunta era, toda vez que você aquece um corpo, ele vai mudar a temperatura? Não, porque ele pode ter a mudança de estado físico. Aí nós vimos o que macete e o que mala, fizemos uma questão. Esse foi um resumo da aula 11. A aula 11 e a aula 12 são aulas conjugadas. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Nós vamos resolver as duas questões da apostila e vamos fazer algumas da parte de tarefa. Beleza? Vou lá pegar a questão da apostila para vocês, só um pouquinho. Bom, quero deixar claro que eu não estou ganhando nenhum dinheiro para fazer propaganda, tá ok? É que essa questão 2 que a gente vai fazer agora, vai falar sobre uma serpentina que você vai colocar gelo. Na verdade, ele está falando sobre uma chopeira. Como funciona uma chopeira? Professor, o que é uma chopeira? Normalmente a gente vê assim, ó. Tá? Isso aqui é uma chopeira. Só que a gente pode colocar aqui dentro qualquer outro líquido. Pode colocar bebida alcoólica, você pode colocar água, você pode colocar suco, tá? Bom, então é o seguinte, o que a gente vai falar aqui para vocês? Como funciona uma chopeira? A chopeira é esse aqui. É uma serpentina que você coloca dentro. Tá lá, ó. Você coloca dentro ali, você vai colocar gelo, você coloca gelo aqui dentro, e à medida que o líquido vai passando, o gelo vai pegando energia térmica do líquido e deixa o líquido bem gelado. É bem gostosinho, tá ok? Aí tem um outro desenho aqui mais explicativo aqui, ó. A chopeira ali dentro, onde você vai colocar o seu gelo, aqui a bebida, você coloca o gelo, à medida que ele vai passando pela serpentina que tem gelo, o gelo vai mudando de estado físico, tá ok? Agora, vendo isso, a gente vai conseguir entender melhor o exercício. E na página 270, questão número 2, diz mais ou menos o seguinte, ó. Um recipiente isolado mantém uma massa de 5 kg de gelo a 0 graus Celsius. Também posso falar que é gelo fundente. Dentro do recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que deve se resfriar, ou seja, é uma chopeira. Suponha que o líquido entra na serpentina a 28 e saia a 8. O calor específico do líquido é 1, ou seja, é água. E o calor latente de fusão do gelo é 80. E o calor específico da água é 1. É só para falar que é água, tá? Frescurinha. Letra A. Qual a quantidade de calor total de líquido em quilograma deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? O negócio é o seguinte, eu quero que todo o gelo derreta. Então é o seguinte, um corpo vai ganhar energia e outro vai perder. Então posso falar assim, ó, em módulo, a quantidade de calor recebido vai ser igual à quantidade de calor cedido em módulo, porque um ganha e o outro perde. Quem vai receber a energia térmica nessa questão? É o gelo ou é o líquido? Quem vai receber nessa questão é o gelo. Quem vai ceder vai ser o líquido. Eu quero que todo o gelo se derreta. Todo. Qual a quantidade de líquido total para o gelo derreter? Todo o gelo derreter. Bom,
Gelo, ele vai derreter, vai mudar a temperatura ou vai mudar o estado físico? Vai mudar o estado físico. O que macete ou que mala? Que mala. Esse que é a parte do gelo. Quem vai fornecer é a água. Ela vai mudar a temperatura. Qual temperatura vai chegar? Pô, é uma temperatura que você tem água e gelo juntos. E a temperatura que você tem água e gelo juntos, 0 graus Celsius. O gelo vai derreter praticamente todo. Depois que acabou de derreter, qual a temperatura? 0. Então a temperatura final é 0. Massa do gelo ele forneceu. A massa do gelo, 5 kg. 5 kg. O calor latente do gelo, ele forneceu aqui, ó, 80 calorias a cada grama. Massa do líquido, não sei. O calor específico do líquido é 1 caloria grama grau Celsius. Você não precisa colocar unidade, estou colocando de feliz. E qual vai ser a variação de temperatura? Pô, o líquido estava a 28 e ele vai chegar a 0 graus Celsius. De 28 para 0, você vai variar 28. Então, menos 28, mas é em módulo. 28 graus Celsius. Tá. Agora... Oh, não. Eu estou fazendo errado aqui para vocês. Porque, ó, de 28 vai para 8. A variação não é de 28, é de 20. Isso, perdão. Agora vamos eliminar as unidades aqui, ó. Grama com grama vai embora. Caloria com caloria vai embora. Grau Celsius com grau Celsius vai embora. A única unidade que sobrou foi o quilograma. Então a resposta vai estar em quilograma. Bom, passando para cá, ó. 5 vezes 80. Vou deixar aqui, ó. 5 vezes 80 quilograma. 1 vezes 20, 20. Tá multiplicando, passa dividindo. Isso é igual a massa. Dá para você dividir aqui, ó, 80 com 20. Vai ficar 4. Certo? 5 vezes 4, 20. Então você tem que ter 20 quilogramas desse líquido para derreter todo o gelo. Tá, ok. Agora, então esse meu raciocínio estava errado aqui, porque porque ele forneceu a temperatura inicial e final. Ô, cabeçudo, desculpa. Letra B. Quanto de calor em quilocaloria a água formada pelo gelo derretido, agora é água formada pelo gelo, então é água 0, pode retirar do líquido da serpentina até que a temperatura de saída se iguale à de entrada, que é 28. Então é o seguinte, o gelo, que agora virou líquido, qual a massa dele? A massa dele, massa do gelo, que virou líquido, 5. Massa do gelo, 5 kg. Ele virou líquido a temperatura inicial, 0 graus Celsius. E ele falou para ir até a temperatura igual a de saída, que é de 28 graus Celsius. Aí aqui vai ter o quê? Vai ter mudança de estado físico ou mudança de temperatura? Nesse momento já sofreu mudança de estado físico, então vai mudar a temperatura. Então vai ser que macete. Agora, só substituir. Massa, 5 kg. Calor específico, 1 caloria grama grau Celsius. E a variação de temperatura de 0 para 28 graus Celsius. Agora você vai cancelar o que você consegue de cancelar de unidade, ó. Grau Celsius com grau Celsius vai embora, grama com grama vai embora. Você ficou de unidade o quilo, caloria. Então a resposta vai ficar quilocaloria. Bom, substituindo aí, ó. Substituindo não, fazendo a continha. 5 vezes 1 vezes 28. 5 vezes 28, 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. No caso, 140 quilocaloria. Belezinha. Agora, a próxima questão. A próxima questão é uma questãozinha chatinha, tá ok? Vamos lá. Bom,
Continuando. Questãozinha 3, pessoal. A quantidade de calor que um combustível pode fornecer, quando queimado completamente, chama-se poder calorífico. Admita que os poderes caloríficos da gasolina e do etanol sejam: poder calorífico da gasolina é de 9.600 kcal por quilograma. Isso é a gasolina. E do álcool, etanol, álcool é de 6.000 quilocaloria por cada quilograma. Então é o seguinte, gente, você tem mais energia acumulada na gasolina por unidade de massa do que para cada álcool. E é por isso que a gasolina é mais cara, tá ok? Considere que a combustão de 1 litro desses combustíveis, então volume de 1 litro, 1 litro é 1.000 centímetro cúbico. Considere que a combustão de 1 litro desse combustível, cujas densidades são 0,80 para o etanol, então você vai ter 0,80 gramas para cada centímetro cúbico. Como eu tenho 1 litro, eu vou multiplicar centímetro cúbico, que é 1.000, vezes o 0,8, você vai achar a massa do álcool. A massa do álcool vai ser 800 gramas. E 0,75 calorias por centímetro cúbico para gasolina. Então, se você vai multiplicar 1.000 por 0,75, você vai achar uma massa de 750 gramas para gasolina. Tá, ok? Se você quer lembrar como que faz essa continha, densidade é igual a massa pelo volume. Ele te deu a densidade dos dois, o volume é 1.000 para os dois, aí você achou a massa. Tá. Se as quantidades de calor total de energia liberada nessas combustões fossem usadas para fundir M gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, essa M seria de... Eu quero saber quanto de massa eu vou derreter se eu queimar do gelo, eu vou fazer fusão se eu queimar tudo isso. Primeiro você vai ter que saber quanto de energia cada um vai ter. Bom, primeiro vamos olhar a gasolina. Vamos fazer uma regrinha de 3. Essa questão é tipo Enem, porque você resolve a regra de 3. A gasolina eu tenho de energia 9.600 quilocaloria para cada 1 quilograma. Ou seja, a cada 1.000 gramas. Quanto de energia eu vou ter para gasolina? Se eu queimar 750 gramas. Aí você vai fazer a mesma coisa o álcool, o etanol. Só que o etanol eu tenho 6.000 quilocaloria a cada 1.000 gramas, que é 1 quilograma. Quanto de energia o álcool vai ter se ele queimar 800 gramas? Aí, com a energia que você vai achar aqui, resolvendo na regra de 3, você vai jogar no Kimala. Você vai jogar no Kimala para água. No caso, o calor da gasolina você vai achar, você vai substituir aqui. O calor do álcool você vai achar, você vai substituir aqui. O calor latente, ele te deu o calor latente de fusão da cadeia, ó, calor latente daqui, ó, 80. Esse é o L, calorias por cada grama. Você vai fazer continha. Aí é o momento de você apertar uma pausa no vídeo, você vai parar e você vai achar, vai resolvendo essa continha. Você vai achar que essa massa aqui vai ser de 90 quilogramas, isso, 90 quilogramas ou 90.000 gramas, e essa massa aqui você vai achar vai ser de 60 quilogramas ou 60.000 gramas. Aí você tem que olhar
Qual letra está falando que é 60 kg com álcool e 90 com gasolina? Isso vai dar? Letra E. Agora a gente vai para outra parte. Agora é o seguinte, ó. O item 2 dessa questão, você pode fazer ela de duas formas. Se você for fazer da forma técnica, também aqui, ó, vou passar por vídeo para vocês a resolução. Só que, meus queridos, dá pra gente fazer de um jeito bem mais fácil. Olha só. Quando você fez a regrinha de 3 lá no item anterior, você achou que a gasolina tem isso de energia. E você achou que o álcool tem isso de energia. Faz a regrinha de 3 com isso aqui, ó. Ele quer saber quanto que um em relação ao outro, qual a porcentagem. Tipo assim, 7.200 quilocaloria era a energia total da gasolina, era 100%. E o álcool consegue fornecer 4.800 quilocaloria. Isso vai representar uma porcentagem de quanto? Isso é a razão entre eles. Você terminando essa regrinha de 3, você vai achar que esse X aqui na faixa de 66,666%, ou seja, mais próximo de 67%. Também você pode lembrar que no nosso dia a dia, quando vai abastecer no carro com álcool ou com gasolina, eles falam para ter uma diferença aqui na faixa, para compensar na faixa de 70%. É uma outra forma que você poderia fazer essa questão. Se você tivesse o raciocínio, você conseguiria fazer essa aí direto, beleza? Próxima questãozinha, pessoal, vamos para a apostila de exercícios. Aí, pessoal, questãozinha 52 tá na página 79 do caderno de exercício de vocês, tá ok? Questãozinha legal. Um ciclista decide pedalar pela cidade e leva uma garrafa para fazer sua hidratação adequada. Querendo beber água gelada, ao final de um longo treino, o ciclista coloca inicialmente 200 gramas de água a 25 graus Celsius com 400 gramas de gelo a menos 25. Então você tem água, massa de água, 200 gramas de água, a temperatura inicial de 25 graus Celsius e gelo, a massa do gelo, 400 gramas, você tem mais gelo, hein? E a temperatura desse gelo a menos 25 graus Celsius. Bom, supondo que a garrafa seja fechada hermeticamente, ou seja, não vai ter troca com o ambiente externo, ele quer saber o seguinte, olha só. E que o equilíbrio térmico tenha sido atingido, o ciclista, ao abrir a garrafa, encontrará. O que significa equilíbrio térmico? Que os corpos vão estar na mesma temperatura. Então, se você tiver uma mistura, com certeza você vai ter água e gelo. Se você tem água e gelo junto, você pode ter certeza que a temperatura é 0 graus Celsius. Porque olha a porção de água que você colocou. Você colocou menos água do que gelo. Agora a dúvida é, o que vai acontecer com essa água? O que vai acontecer com esse gelo? Primeira coisa eu vou pensar, como eu vou ter água e gelo juntos, eu já sei a temperatura vai ser 0 graus Celsius, eu vou ver quanto de energia que a água precisa para chegar naquela temperatura. Vamos jogar o macete, porque vai mudar a temperatura da água. Macete. Massa da água 200, calor específico é 1, a variação de temperatura é menos 25, ok? Fazendo a continha vai dar 0, 0, negativo 2 vezes 25, 50. Menos 5.000 calorias. O que significa isso? Que ele precisa perder 5.000 calorias. Agora vamos ver quanto de energia o gelo vai precisar para chegar a 0 graus Celsius. Que macete. Massa do gelo, 400 gramas. Calor específico, o exercício forneceu é 0,5.
E a variação de temperatura de menos 25 para chegar a zero, 25. Essa quantidade de calor, ó, 400 vezes meio, 200, 200 vezes 25, 5.000. Ou seja, o gelo precisa receber 5.000. E nesse caso, a quantidade que um precisa fornecer, ceder, é igual ao outro que precisa receber. Ou seja, um ganhou, outro recebeu e ninguém mudou de estado físico. Então no final você vai ter gelo e água a 0 graus Celsius, mas com a mesma porção de gelo e a mesma porção de água. Então, como você tinha mais gelo antes, então mais gelo do que água, porque a porção de gelo era de 400 gramas. Beleza? Meus queridos, foi um prazer estar com você aí na sua casa. Tarefa da aula 13. Tarefa 13 não. Aula 12. Tarefa mínima da aula 12, tá ok? Tarefa mínima da aula 12. Um abraço, até mais. Faça no plural. O professor vai estar avaliando quem faz ou quem não faz, beleza? Forte abraço, tchau, tchau.